E aí, pessoal, beleza? Vamos começar então o volume 2 do PET do ensino médio. Essa aula é para o ensino médio de terceiro ano, né? E o tema do terceiro ano dessa semana é sobre Sócrates, né? Vamos falar quem é Sócrates, o que ele viveu, e vamos falar também sobre o método que ele utilizava na Atenas da sua época para ajudar as pessoas a pensar de uma maneira mais fácil, né? Ou pensar melhor. Muito bem, veja bem, Sócrates viveu então nessa data, né, que está aparecendo aí, de 469 a.C. a 399 a.C., que dá 70 anos, é o período que ele viveu. Ele era um general aposentado, vamos dizer assim, né? Ele já tinha sido general durante a sua vida e depois se dedicou somente à filosofia. Então, isso quer dizer que ele se tornou já um filósofo já com idade avançada, né? Ele viveu, né, nesse período que a gente chama de um período da filosofia clássica. Toda aquela imagem que você tem da Grécia Antiga é geralmente desse período aí, né? Atenas do período clássico. E Sócrates, ele é uma pessoa que se dedica a questionar as pessoas na Ágora. Você teve aula comigo sobre Grécia Antiga, você sabe o que é a Ágora, né? Ou pelo menos se lembra do que é a Ágora. A Ágora é a praça pública onde as pessoas iam para dialogar, né? Então, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história, e o que faz da Grécia ser o berço da filosofia, como ela é o berço da democracia, o berço da política, né? É a ideia de que na Ágora as pessoas poderiam confrontar argumentos, né? Concordar ou discordar e, em uma palavra, dialogar. Sócrates, ele era filho de uma parteira, né? De uma obstetra. O nome dela era Fainarete, né? Fainarete, como você pode ver aqui. E o seu pai era um escultor chamado Sofroniscos. Tá aí, né? Dou sugestões para você quando você tiver seus filhos. Sócrates, então, ele costumava dizer que ele era a mosca e Atenas era a égua. É a pulga atrás da orelha, né? É o perene incômodo que a filosofia traz para a vida cotidiana. E incomoda, né? Porque é incômodo ficar pensando nos problemas. É incômodo ter que se dedicar aos problemas, né? Então a filosofia, principalmente a filosofia socrática, a ideia dela é incomodar, né? O que acontece quando o mosquito incomoda demais a égua? Em determinado momento ele acaba sendo esmagado, né? Foi o que aconteceu com Sócrates. Foi condenado de tanto incomodar as pessoas. E ele foi condenado por 3 motivos, né? De não acreditar nos deuses daquele período, né, politeísta da Grécia, de trazer novos deuses e se unir a eles, e de corromper a juventude para fazer o mesmo. Com essas 3 acusações, Sócrates foi condenado a aparecer diante de um tribunal, e ali ele argumenta de forma a mostrar para seus acusadores que ele estava sendo acusado injustamente. Mas eles não voltam atrás e ele é condenado ou a se retratar, quer dizer o quê? Dizer que tudo o que ele falou era uma mentira, né? Ou negar tudo que ele disse, ou suicidar-se, né? Tomar um cálice de cicuta. Cicuta, essa plantinha aqui, era feito dela um veneno, né? Ela é uma planta venenosa e ele foi obrigado a tomar esse veneno. E é lógico que ele, como bom filósofo, que tem compromisso com a verdade, que é uma e única, e não variável, e não mutável, ele diz, eu prefiro morrer a me retratar, né? E é isso que acontece, e Sócrates morre. Por que Sócrates incomodava tanto as pessoas da sua época? Pensa comigo, você está andando pela rua e encontra um conhecido seu no fórum. E aí você pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele diz, é porque cometeram uma injustiça para com meu pai, e eu estou aqui para exigir que a justiça seja feita, né? Que o soltem. Então Sócrates se encontrava com uma pessoa assim e perguntava para ele, nossa, mas então prenderam seu pai injustamente, por exemplo? Sim. Então você sabe o que é a justiça e o que é a injustiça? E a pessoa dizia para ele, mas é lógico que eu sei, né? Ou então você poderia dizer para mim, porque eu como filósofo estou constantemente à busca de aprendizado. E aí a pessoa dizia, olha só, mas é muito simples. Justiça é dar um pedaço igual para todo mundo, né?
uma fatia de bolo para todos? O pedaço tem que ser igualzinho. Né? E aí Sócrates fala, agora você se superou na sua inteligência. Meu Deus, Zeus, eu jamais teria pensado em encontrar uma pessoa com inteligência tamanha. E ele fala, mas deixa eu te perguntar então, mas a pessoa que tem mais fome não deveria receber um pedaço maior do que a outra que não tem tanta fome assim? É justo então dar um pedaço de tamanho igual para a pessoa que tem fome e para a pessoa que não tem tanta fome? E aí desse jeito Sócrates questionava e questionava e questionava e a outra pessoa ou admitia que não sabia também ou ela ia embora e não queria mais conversar, né? O que acontecia muito. O método socrático então, nessa historinha que eu contei para vocês, ele tem duas formas. A primeira dessas formas é a ironia, né? Que ficou bem claro, a ironia que eu quis dizer. Ele chegava e, ironicamente, exaltava aquele com quem ele estava dialogando e depois ia desconstruindo esse pensamento, né? Então, o que é a ironia, né? A ironia, eu coloquei aqui o termo grego para você ver, significa disfarce ou fingimento. Ele fingia que não sabia nada, questionava a pessoa, com a intenção de destruir o pensamento dela e mostrar para ela que o seu pensamento era muito frágil, né? Ele era quebradiço. Então a primeira parte do método é essa parte irônica, né? Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, inclusive fiz o meu mestrado nele, e ele tem uma frase sobre ironia que é fantástica, eu adoro, né? O tema do nosso tempo. E aqui ele tem uma frase muito legal sobre ironia, e inclusive ele está falando sobre Sócrates, né? Ele diz o seguinte, irônico é todo ato que no lugar de dizer o que pensamos, fingimos pensar o que dizemos. A segunda parte do método socrático é o que a gente chama de maiêutica. Também deixei escrito aqui para você. Maiêutica significa parir, partejar, dar à luz em grego, né? E o que isso tem a ver com Sócrates? Primeiro ele dizia que ele tinha a mesma tarefa da mãe dele, né? Você se lembra, a Fainarete era uma parteira, né? Ela era uma obstetra, ela ajudava as crianças a nascer, né? Então ele também tentava ajudar as pessoas a dar à luz aos seus próprios pensamentos, através de um método irônico que começava por destruir, fazia a pessoa reconhecer que ela nada sabia e depois construir o próprio pensamento. Construir o próprio pensamento não é uma coisa simples, nem rápida e nem indolor. Ela é complexa, demorada e muito dolorosa. Porque para construir um novo pensamento, você precisa destruir os antigos. E isso é muito incômodo. Então você entendeu que o método socrático, ele parte primeiro da ironia e destrói o pensamento do seu interlocutor e depois parte para a maiêutica, né, que é ajudar a pessoa a parir o próprio pensamento, a trazer à luz, a trazer à tona, para poder ser discutido o pensamento que ela tem. Daí a importância do diálogo. Para ilustrar para você isso que eu estou querendo dizer, tem um diálogo de Sócrates escrito por Platão, né? Sócrates nunca escreveu nada, Platão sempre escrevia os diálogos de Sócrates e colocava Sócrates como personagem principal. Tem um diálogo dele chamado Hípias Maior, em que ele discute com Hípias sobre o que é a beleza. Esse diálogo está no livro, mas está também num filme italiano muito antigo, é um clássico, né? Que eu vou passar um trechinho aqui para vocês verem como é que funcionava essa ideia da ironia e da maiêutica. Vê aí. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì,
Al mio paese ci sono giummente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Viu aí? Então, como assim? Ele disse que sabia o que era beleza. Uma virgem é bela, uma égua é bela, uma panela é bela. Mas peraí, se a gente começar a comparar as coisas, uma coisa é mais bela que a outra. E uma se torna feia diante da outra. Como é que uma coisa pode ser bela e feia ao mesmo tempo? O que acontece? Hípias sai de mansinho. Pessoal, agora nós vamos falar sobre as atividades que estão propostas aí para você no PET, né? A primeira atividade é uma frase do Fernando Savater, que é um filósofo espanhol, né, aí contemporâneo, que comenta muito obras de outros filósofos. Então eu vou ler para vocês a frase aqui para a gente ver se entende esse negócio. A filosofia não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão na razão da força, entendeu? A frase é confusa, mas dá para entender. O que essa frase está querendo dizer é que na filosofia é preciso haver o diálogo. Não deve haver uma pessoa que tente monopolizar esse diálogo como a única que sabe e explicando para outra que é só capaz de aprender e não é capaz de ensinar nada. Então a pessoa não deve dizer é assim porque é assim, né? Ela tem que explicar e procurar de fato atingir a outra pessoa através do diálogo. Eu quero só chamar a atenção para vocês o seguinte. Eu quero te dar um exemplo e eu espero que você não se ofenda com a obviedade desse exemplo. Mas é para você entender uma coisa. Esses dias eu peguei uma lenha e fiz uma fogueira com meu filho aqui na horta. E a gente ficou assistindo a fogueira. Em determinado momento ele quis ir pôr a mão no fogo. Eu disse, né? Pensei comigo. Eu sou só um facilitador. Eu vou deixar ele aprender sozinho como é que o fogo funciona. E eu vou dizer para ele, meu filho, isso aí é o fogo. Mas ele tem que aprender sozinho. Você pode imaginar o que poderia ter acontecido. Professor, esse exemplo é muito besta. É sim, é muito óbvio. Mas hoje em dia, parece que as pessoas estão comprando essa obviedade sem pensar. Ora, se assim não funciona com meu filho, por que funcionaria com uma ciência, por exemplo, como física, que é uma ciência super difícil, biologia, que é super difícil, e filosofia, que é super difícil? Por que eu tenho que dizer que, quando eu permito o diálogo acontecer, eu não posso dizer que um saiba mais que o outro? Não é assim não. Um diálogo frutífero e fértil, ele só pode acontecer quando um dos que estão dialogando sabe mais que o outro. Isso é muito óbvio, mas que ultimamente a gente tem esquecido. Então, olha só, o que o Fernando Savater está dizendo é que para a filosofia existir, ela precisa ter diálogo e as pessoas estarem dispostas a conversar e a se compreender, e não a tentar convencer pela força. Atividade 2 é mais uma daquelas que eu chamo de cínica, porque não é possível, né? O texto não fala nada disso, tem gente que não tem acesso à internet, e o querido autor do PET pede para você pesquisar sobre a alegoria da caverna, que é Platão, né? E que a gente ainda nem estudou. Para você compreender a alegoria da caverna, você precisa entender o dualismo platônico. Então o que eu fiz? Eu deixei para você aí 2 links aqui na descrição. O primeiro é de uma animaçãozinha bem curta explicando o que é a alegoria da caverna. E o segundo de uma pessoa que entende do que está falando, né? Não é um youtuberzinho aí da vida. Ele está falando sobre a relação da alegoria da caverna com os nossos dias atuais. Eu sei que tem alguns alunos meus que estão com saudade da alegoria da caverna. Viu? Chegou a hora. Pelo menos você sabe do que se trata. A questão 3 é facultativa. Eu não vou exigir de você que você faça isso. Mas se for fazer, procure gente que sabe do que está falando. Procure gente que
se dedica a estudar sobre esse tema. Não fica olhando qualquer um na internet, não. Porque se você ficar olhando gente medíocre, a chance de você ser medíocre também é muito grande. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço e até a próxima aula.